Olá, professor. Muito prazer, eu sou a Pamela, sou aluna. Vou falar um pouco sobre a sociedade anônima. Eu vou começar falando um pouquinho sobre as características dela. Fiz um slide aqui todo bonito para o senhor ver. A sociedade por ações, ela é sempre empresária por força de lei, não se questionando sobre o seu objeto. Eu coloquei aqui o artigo 982, que ele diz isso, né, que considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria do empresário sujeito a registro. Aqui eu falo um pouco sobre o Estatuto Social. Ele é um ato constitutivo das sociedades institucionais ou estatutárias. Trata-se de um conjunto de normas estabelecidas pelos fundadores, ao qual os novos sócios aderem tão logo são integrados à sociedade. A grande diferença também é que ela não é dividida em cotas, mas sim por ações. O que torna essa sociedade as sociedades do capital, visando o lucro. Elas visam o lucro e não as intelectualidades de cada sócio. Tanto é que eu botei aqui também que as sociedades institucionais pretendem a captação de investidores no mercado que acreditam no sucesso da empresa, logo a personalidade e habilidade individuais de cada sócio pouco importam, bastando que ingressem com capital, representando pelas ações que a titularizam. A administração fica então em cargo da diretoria e do conselho de administração, cujos membros são indicados pelos sócios controladores. Como já mencionado, o capital é dividido em ações e a responsabilidade de cada sócio é limitada à subscrição destas ações. A sociedade anônima também tem uma lei própria, que é a Lei 6.404 de 76, que também tem alterações importantes trazidas com a Lei 11.638 de 2007. O próximo slide. A sociedade anônima também, por força de lei, deverá adotar obrigatoriamente a denominação como nome comercial. Referente ao nome empresarial, adotará a denominação, mas não proíbe a companhia de utilizar o nome civil de sócio fundador ou daquele que contribuiu de forma decisiva para o sucesso da empresa, como temos o exemplo da JBS. No estatuto que cabe indicar com precisão o objeto social da companhia, sendo permitido que se restringe a participação societária em outras empresas, o que conhecemos na prática como holding. E esta pode ser pura ou mista. Pura, nascida somente para controlar outra empresa, e mista, controla e exerce atividade da própria. Falando um pouquinho sobre a responsabilidade de cada sócio, a sociedade anônima tem como característica estruturante a responsabilidade dos sócios limitada à integralização das ações subscritas. Isso significa que o sócio responde exclusivamente ao valor das ações que se comprometeu a adquirir. Uma vez pago, nenhuma dívida social ou de outro sócio poderá atingi-lo. Na sociedade anônima, cada sócio responde exclusivamente pela integralização de suas ações e nada mais, o que transforma, sob certo prisma, mais em um investidor do que em um sócio, considerando que não tem nenhuma relação ou responsabilidade pelos atos de seus pares. Também, nos termos do artigo 3º, da Lei da Sociedade Anônima, as sociedades anônimas podem serem abertas ou fechadas. A companhia aberta é aquela que está autorizada a negociar os seus valores mobiliários, são ações, debêntures, bônus de subscrição no mercado a eles dedicado. E a companhia fechada é aquela cujos valores mobiliários não estão admitidos a transitar pelo mercado. Perceba que não é a efetiva negociação de seus papéis que dita a classificação da sociedade anônima, mas o fato da negociação ser ou não admitida. Agora, como que ela está autorizada, né? Então, a autorização necessária para sociedades anônimas abertas negociarem seu capital ou outros papéis na Bolsa de Valores deve ser requerida junto à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, autarquia federal, criada pela Lei 6.385 de 76, com o objetivo de regulamentar e supervisionar o mercado de capitais segundo as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, CME. O procedimento de constituição de uma sociedade anônima escalonado comporta 3 fases. A primeira são os requisitos preliminares previstos nos artigos 80 e 81 da Lei da Sociedade Anônima, são obrigatórios tanto para companhias abertas quanto para as fechadas, envolvem a subscrição pelo menos 2 pessoas de todas as ações que compõem o capital social, a realização imediata de no mínimo 10% do capital social e o depósito no Banco do Brasil ou qualquer outra instituição financeira autorizada pela CVM desta parcela de dinheiro integralizada.
Em segundo, né, a Constituição propriamente dita, a depender se tratamos de uma sociedade anônima aberta ou fechada, esta etapa segue caminhos diametralmente opostos. E terceiro, providências complementares. Da mesma forma que os requisitos preliminares, essas providências são comuns a ambos os tipos de sociedade anônima. Traduzem-se no registro do Estatuto Social mediante arquivamento na junta comercial e, se o caso, a transferência dos bens imóveis que o subscritor tenha entregue para a formação do capital social. Então, esse foi o meu resumo, professor. Muito obrigada pela atenção e um excelente dia para o senhor. Muito obrigada.